Shalom, shalom. Shalom, shalom. Perfeita paz do Senhor Cuba nesse dia de hoje. E hoje ainda começa com uma pergunta. Como é que não foi criado? Será que você sabe a resposta? Uma pergunta em filho que ela fala, mas não foi criado com propósito, não foi criado para não fazer o que Deus quer para não fazer, né? Que é para nos servir. Então, no contexto bíblico, nós não foi criado, não só com propósito, se mãe e filho respondem, mas não foi criado que é para não relacionar com Deus, para não ter uma relação pessoal com Deus, uma relação onde que é respeitoso, é obediente, tem seu amor e também para não ter uma relação com o companheiro, né? E é criado para não sentir livre na aproxima dele, a fala com ele, a confiar nele. E não tá bem lá na Gênesis, né? Na Gênesis que é começo de história, onde que Deus cria Adão e Eva. Deus cria Adão e Eva perfeito. E que ele que era para o humano serva. Perfeito, sem pecado algum. Mas para morrer essa desobediência, né? Não tá lendo Gênesis 3, versículo 6, que ele é depois que serpente se boca conche, né? Se boca conche história. Deus criou Adão e Eva e serpente bem tenta Eva, pois Eva questiona, né? O que Deus realmente falava sobre e fruto proibido e de aquela árvore que Deus que cria para alimentar dela, assim. Então, Eva, né? Na Gênesis 3, 6, Eva e italiano português. Va vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então é tipo, a mim tá virando a questiona, assim, como assim, e versículos antes de que lá, então, serpente e questiona Eva no versículo 4, que ele fala assim, e foi se cata morre se comer aquele fruto. E assim, versículo 5 tá sigue, como Deus sabe que horas que come aquele fruto ali, o olho tá abre, buta fica acima dele, buta fica acima de Deus. Com conhecimento, né, de bem e mal. Num momento de fraqueza, onde que Eva para e ouve o que a serpente tinha de falar, Paulo questiona aquele que Deus já falava com Adão. Assim? Então, Eva para te contempla. Assim? Como peoja aquela árvore, é bom, né? Mas tem fruto bom para comer, é agradável aos olhos. Quer dizer, ele se te presta atenção. É desejável. E realmente por dar entendimento, como você está contempla, você está matuta naquilo que serpente já falou, aquela que foca nele, assim. E come, e morre, né? Porque quem entende aquela morte que Deus está falando era morte espiritual e não morte física. Era desconexão de Deus com o humano, que vem a partir daquele pecado lá, assim. E come, era marido. Assim, mas não está hoje. Se não vai para versículo 14, coisa que acontece ali, Deus já vem, né, para abreviar ele tudo. Deus já vem, já se fala com isso, Adão culpa Eva, Eva culpa a serpente. Assim? Mas em outro sentido, é que Eva, é que a serpente que é culpa, ou é que Eva que Adão culpa, mas sim é culpa de Deus. Assim? E vamos acusar. Vamos Adão fala a Deus, mulher que budam. Assim? Que é versículo 12. Foi então o homem disse, a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Quer dizer, a mulher que budam. Então culpar é bom para uma budam aquela mulher ali. Quando que Deus bem fala com Eva, como aquele
é pecado que você fala. Porque antes desse peca, nenhum deles que falava com Deus daquela maneira lá. Você entende? Era uma questão de respeito, era uma questão de amor, era uma questão de obediência, mas a partir do momento que pecaram bem, eles estão questionando a coisa que Deus faz para eles, aquilo que não está fazendo todo o santo dia. Não está questionando coisas que Deus dá e que Deus faz para nós. Então, Adão fala, é mulher que burão, que dá aquele fruta que come, assim? Então Deus dirige a Eva. A Eva fala, é serpente. Quer dizer, serpente que é bom que faz. É assim, a serpente me enganou e eu comi. Nenhum deles que toma responsabilidade para falar, não, é mim que toma a decisão de fazer. É mim que ouve o serpente, então, não oferece a marido. O marido fala, nunca foi resistente, em vez de falar, nunca foi resistente o suficiente, um cai na pecado e não desobedeceu para morrer, não obedece a mulher. Mas não, e é pontareiro para Deus, é mulher que mudam. Mulher que mudam, que põe peca. Mas no estudo, não está paga para nós próprios, e ainda falou pecado, nunca está paga para pecado de alguém, assim? Então, no versículo 14, Deus fala à serpente, por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos, entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Como que falou? Amaldiçoa, né? Serpente, para morrer o que serpente faz. Porque quem não sabe serpente é diabo, então é diabo que amaldiçoa. Que depois inimizade entre mulher com ela. E então descendência de mulher, né? Que está nasce dele, que é Jesus que nasce de uma mulher. E lhe ferirá a cabeça, né? Com o seu calcanhar. Com o seu pé. Assim, então, é aquela que não está falando a vitória na cruz, que Jesus morre e ressuscita, e é aquela que faz, é vence serpente. Lá. Então, por isso que não te acredita. Mas Jesus vence morte. Jesus vence e paga toda culpa de pecado que gera ali, desde o começo. Por isso que Jesus vem. Ele morre na cruz para nosso pecado. Mas é que aquela que para, no versículo 16, não está hoje. Mulher também foi condenado. Hoje, aumentarei em muitos seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. Então, o homem faz assim. Por ter dado ouvidos à voz de sua mulher, e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. De terra que tem nada a ver, amaldiçoado para morrer nosso pecado. Para morrer decisão de Arão com Eva. Assim? Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. Que ali, e para não olhar, onde que nos decisões está levando, e que nos decisões está trando de presença de Deus. Deus criou um mundo perfeito para isso. Mas eles decidem dar ouvido a um serpente enganoso. Em vez de realmente, somente confiar naquele que Deus falou. E é por isso que, no estudo depois de onde Eva, nós é nascido pecador. Como não nasce de homem, nunca nasce perfeito. Assim? Não nasce pecador, mas a partir do momento que você aceita Jesus como o Senhor e Salvador, e que você acredita, mas paga todo o pecado, já
você é justificado. Mas sem sangue de Jesus, nunca tem justificação. Por isso que Romanos 8:1 está falando. Mas quem é que acredita na Jesus Cristo? Né? Quem é que aceita Ele como seu Senhor e Salvador? Esse que vive debaixo de condenação. Nós que acredita e aceita Jesus, nunca vive na condenação de pecado. Como aquela para nós que existe. Vamos dizer, no também versículo 2 de Romanos 8, então assim, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Assim? Como não aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, então, se Espírito estará na vida e está livrando de lei de pecado, que pecado está levando à morte. Morte física e morte espiritual. E um distanciamento de Deus. E foi isso que aconteceu. Para uma rebeldia de Adão com Eva. Jesus é a única maneira que não pode chegar a Deus. Se esca pecava. Talvez nunca te precisava de sacrifício na cruz. Mas para morrer peca, minha te foca na si que aconteceu, minha sabe mas já acontece. E hoje não está ali. Então terá graças a Deus, para ser misericórdia, para ser graça, para ser amor para nós. Mas que Deus te intercede para nós, mesmo horas que nunca merece. Porque nunca merece. Vira que não te vive, coisas que não te faz. Rancor que não te guarda, inveja que não tem na companheiro, no coração. Mau desejo, mau pensamento sobre outro, cobiça, corno. Deseja alguém de outro alguém, tudo aquelas coisas que não te tem na mente e no nosso coração. Destrui família. Aquelas coisas que nós humanos é capaz de fazer, ainda pior de tudo, é mata. Então, ainda falou. Nunca merece o que Deus faz para nós. Mas é faz para nós para muito tamanho. É faz para nós, para muito querer restaura nossa relação com Ele. Para muito que nós que escolhe Ele. É que nós que escolhe Deus. É que nós que escolhe ser justo. É que nós que escolhe seguir. Hoje a gente entende, mas Ele que escolhe. Porque às vezes não está falando, a mim não sabe o que acontece, o momento que me acha Deus ou que Deus acha, mas a mim sabe, mas era o que Deus tinha planeado. Não sentir o que sempre tinha planeado. Presta atenção. Sempre tinha planeado. Para mim, para seguir. Para mim, para ser um ser obediente a Ele. Mas, nem a desobediência, quem segue o caminho, quem toma as escolhas. Por isso, prolonga aquela temporada, ou que chance que me tinha de estar na presença de Deus mais antes, mas Deus é capaz de restaurar tudo isso. Deus é capaz de pagar o passado, de fazer tipo, e te esquece todos os pecados, que nada que acontece. Por isso que botar hoje a transformação na linha para Maria. Deus que te lembrou de aquilo que já faz. Para se já perdoou e já está. Assim, na João 15:16 não está hoje, Jesus falou, é que nós que escolhemos. Pelo contrário, é mim que escolhe nós. E designa nós. Que nós também dá fruto em que sentido? Não continua a pregar a palavra, não continua a divulgar, não continua a jura alguém chega a Cristo, a salva a alma, a declara a boa nova. Que Jesus é Senhor, é Filho de Deus, é enviado, que é bem, que me morre na cruz para nós, que paga nosso pecado. E nós é livre, nós é salvo. A partir do momento que não está aceitando. E aquele fruto que Buda na Cristo, ele permanece. E a minha parte mais favorita disso é que ele fala, a fim de que tudo aquilo que eu pedi ao Pai, tudo aquilo que eu pedi, no nome de Jesus, está a ser concedido. A mim que sabe que
preocupação que eu tenho na mente. Eu nunca sabe que problema você está passando para ele. Que você está lida com ele. Mas mim está flow. Jesus falou nessa palavra. Então, é com a palavra tem que ver para Jesus, olha. Não a palavra, eu vou falar tudo coisa que me está piri. Não o nome. É caminho que escolheu, é bom que escolheu. É caminho que cria na cabeça, é caminho que decide. Mas mim tem que ver um mundo para cumprir que propósito. Que propósito? A mim que tem poder de criar na cabeça. Minhas pais que tem poder de criar, muito menos de dar sentido a vida e dar propósito, muito menos de dar fala, de dar ar que respira, de dar tudo aquilo que tem. Então, Jesus é bom que criar com um propósito. Então, vou falar qualquer coisa que me pede, não é nome. Então, não é nome que me pede. Que vou livrar daquela situação ali. Que vou ajudar naquela situação ali. Que vou dar uma resposta. Para não ser confuso. Para não a situação ali se está atormentando. Para não saber o que é que está fazendo. Para não a gente tenta buscar solução, mas a mim que está acha a solução. E falar uma solução é boa, que é para procurar. Então, a mim está vendo a tua presença, Pai. Nos pedir no nome de Jesus. Naquele Jesus que bebita acredita nele. Naquele Jesus que minha mãe, minha avó, minha tio. Naquele Jesus que pastor te prega. Ou naquele Jesus de discípulos que larga tudo que segue. Ou naquele Jesus de Bíblia. Te mente boca conche Jesus. Pessoalmente, como o Senhor. Eu vou riflar. Naquele Jesus que me acredita nele. Me. Ria, Bibi, Maria. Aquele que vou querer falar. Por riflar. É Jesus que Bibi te acredita nele. É Jesus que Maria te acredita nele. É Jesus que Ria te acredita nele. É naquele Jesus lá que te pede. Para mim sabe. Não sabe. Mas você responde às orações. Não sabe, mas ainda nunca tem relação pessoal com o bom. Mas é aquela quem crê. Como é para aquela que Deus criou, não? Aleluia. Pai Santo, obrigada por aquele pouco estudo ali. Não está continuando. Não está continuando na semana com continuação disso. Mas a mim tem mais uma pergunta para você. Uma pergunta para mim que foi criado e já respondeu. Mas que é uma pergunta que me deixou para você pensar, para contemplar nele. E vou ter a resposta. Cusé que se te separou de Deus? Cusé que se te afastou de Deus? Para e pensa. Às vezes eu posso falar alguém ou trabalho, situações de vida. Ainda falou, qualquer coisa que se te separou de Deus, se eu procura Deus, Deus te ajudou a reconectar. E se eu vês, razão que se está separando de nós, de Deus, é nós mesmos, nos escolha, nos falta de entendimento, falta de conhecimento de palavra, nos decisões na vida, ou nunca está achando ele tão importante. A mim que vive minha vida, você está falando, procura Deus para ter uma relação com Deus. A mim que falou, se você ama a vida nesse mundo, você perde ele. E se você larga tudo, que você perde tudo, você ganha na Cristo. E aquela que palavra está falando, é aquela que tem que flow. Se você ama a vida para tanto, você perde ele. A mim te prefere. Ainda prefere larga tudo nesse mundo de que chega na presença de Deus. Vamos falar, Senhor, para Jesus foi boi quem nunca concheu. Você está chamando Senhor, mas nunca concheu. Vamos falar, vamos fazer obras no nome, nunca concheu, nunca sabe boi quem. Vamos coisa que tem relação pessoal com Deus? Não. Ainda prefere. No mundo fazer o troço, nesse mundo ali, enquanto um saco vira. Um ser rejeitado, um ser cacete. Para morrer em te prega. Para morrer em te busca Deus. Para morrer em te fala se verdade. A mim te prefere. Para o resto da minha vida, continua a te falar se verdade. De que vive na mentira. De que vive naquele que te viveva antes. Tudo é para glória, é para graça de Deus. É para louvor a Ele. É para magnificar seu nome. Nunca a mim. Pai Santo, I thank you. I thank you for this moment. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Obrigada pela presença, obrigada pelas palavras, obrigada pela salvação na cruz. Obrigada, Jesus, por morrer o único caminho. Não sabe, mas desde o começo, o canto que Adão e Eva decidem na peca. Nós tudo não sofre consequência de o que eles fazem lá. Mas através de o que bobo fazem,
Oh, aleluia! Na o que bobo faz na cruz, nós tudo é capaz de ser salvo. E a oração é que cada alguém que ouve essa palavra ali através de mim, Pai, que está consiga captura, nem se um cozinha, pois entende magnitude de você. Pai, planta sede nesses corações, nesse ser, de buscar para você ser Senhor, ser Salvador. Pois entende, mas nada nesse mundo nós é capaz de fazer sem boa autorização. Porque se vira se o no ar, nos planos de hoje, nos planos de manhã, nos sonhos, tudo está morre com nós. Também baixo o chão com nós. Esse que está vivo é só, esse que está subsair é só. Oh, aleluia. Pai, não confia na boa para não saber, mas que tem nenhum homem nesse mundo, que tem nenhum ser nesse mundo ali, que tem controle sobre a minha vida. É que é esse que criam, é que é esse que está vive para boa glória, para boa honra. Obrigada, Pai. Te amo.